Meu nome é Kiara e eu queria conversar com vocês sobre um assunto. O assunto é sobre saúde mental. Conversar nos dias atuais sobre saúde mental é bem mais fácil, porque hoje em dia as pessoas percebem que conversar sobre saúde mental não é um problema. E sim, se elas falam sobre um pouco sobre saúde mental, no psicólogo, psiquiatra, ou então conversar com os amigos, elas percebem que elas conseguem lidar com essa dificuldade que elas têm consigo mesma. Só que antigamente essas pessoas não conseguiam conversar sobre isso, porque qualquer pessoa que tinha uma certa ansiedade, um certo transtorno, era taxada como louca. Então as pessoas eram mais fechadas e também não conseguiam se observar para ver que tinha uma certa dificuldade. E as pessoas começaram a perceber isso depois da pandemia, ou também na pandemia, por causa que elas ficaram em casa, por causa de quarentena, e não tendo tanto acesso com a sociedade, elas ficavam com medo de se vão ficar vivas ou não por causa da pandemia. E elas acabavam ficando em depressão, criando ansiedade. Tinha gente que já tinha ansiedade, só que como ficaram de quarentena, elas acabaram criando mais ansiedade. E depois disso foi quando o assunto começou a ser falado mais, se falava na TV, as pessoas começaram a conversar mais online, né, porque eles não conseguiam conversar pessoalmente. E assim as pessoas foram percebendo que conversar sobre saúde mental é um assunto extremamente importante e essencial. E que não tem que ter um certo preconceito sobre isso. Tu sim tem que falar, conversar mais sobre isso, porque assim vai te ajudar a lidar com esses problemas. Não problema, mas uma certa dificuldade que tu tem. Tu vai ver que vai ser bem melhor, tu vai se sentir bem melhor falando sobre isso. E aí, meu nome é Rodrigo. Cara, esse assunto ele é interessante para se falar porque no começo da pandemia a OMS ela trouxe um dado que ao redor do mundo tinha se constatado 25% em quesito de depressão. Isso é algo que é muito preocupante e se tu olhar melhor ainda por cima, tu vê que o público mais afetado é o masculino. Mas isso é uma questão cultural porque para os homens eles levam isso como rótulos, ou seja, tem um preconceito em cima daquilo, aonde se tu pedir ajuda tu vai ser fraco, tu vai ser menininha, fresco, coisas do gênero, e é algo que só prejudica a pessoa no decorrer do tempo. E isso deixou uma marca na pandemia, porque mesmo depois dela parece que as pessoas pioraram nesse quesito. Tem sempre aumento, tem mais casos e ultimamente também mais diagnósticos sobre. E agora quando tu pega e olha o Brasil, pode ser um pouco mais preocupante, porque o Brasil, com o jornal Agência Brasil, trouxe para nós que antes da pandemia era constatado 9,6% diagnosticado ou com depressão ou com ansiedade. Quando chegou o primeiro semestre, esse dado ele subiu em 40%, chegando a 13,5%. E mesmo depois disso, com as pessoas sofrendo, elas pareciam também não querer pedir ajuda, e quando a gente vai mais pra frente ainda, teve um estado específico que ele foi mais afetado e que piorou ainda mais a saúde mental das pessoas, que foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em 2024, ele teve em maio as enchentes, e as enchentes elas devastaram o estado num quesito geral, que pegou Porto Alegre, região metropolitana em volta, um pouco do litoral. E as casas foram dizimadas, as pessoas que viviam em qualquer zona daqui, grande parte foi afetada, os que não foram tiveram muita sorte. E nesse cenário também piorou a saúde mental das pessoas. Todos ficaram piores, com ansiedade, por não saber se iam conseguir voltar ou não, se iam viver. Aqueles que tiveram depressão pioraram no quesito de caramba, meu, e agora o que eu faço? Acabou. Mas parece que o governo ele se atentou sobre isso quando teve a pandemia e tratou de forma diferente. E foi criar centros psicólogos para as pessoas nos abrigos. O que foi muito bom, as pessoas iam ter disponibilidade para poder falar com o psicólogo e tentar se tratar o mínimo possível. Mas, mesmo depois daquilo, uma dúvida que fica é se as pessoas continuam buscando essa ajuda. Oi, eu me chamo Thaís. Bom, os dados demonstram que muitas pessoas têm buscado mais ajuda psicológica, tanto em grupos de apoio ou serviços públicos. No entanto, essa procura ainda não é o suficiente diante do cenário de sofrimento emocional
e que se intensificou nos últimos anos. Muitos fatores contribuem para essa desigualdade de acesso à saúde mental, como preconceito, barreiras econômicas e a infraestrutura pública. Bom, preconceito, porque até hoje muitas pessoas ainda têm esse certo receio ou preconceito com outras pessoas que buscam ajuda. Já que muita gente fica tipo, eu não vou colocar meu filho no psicólogo, meu filho não precisa disso. Já que eles acham que isso é só pra gente louca. Mas não é verdade. Bom, muitas pessoas precisam dessa ajuda. Barreiras econômicas limitam o acesso de profissionais privados. Pessoas de baixa renda normalmente não têm acesso a profissionais privados, então elas não têm uma ajuda muito qualificada para melhorar a sua saúde. Já a infraestrutura pública, embora fundamental, não dá conta da demanda de diversas regiões mais afastadas, que sofrem por desastres ou pobreza extrema. Embora aconteça tudo isso, é importante lembrar que cuidar da saúde não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem e responsabilidade. O sofrimento emocional pode afetar qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, e ninguém precisa enfrentar isso sozinho. A empatia e o acolhimento também devem ser promovidos em casa, em ambientes de escola e ambientes de trabalho, e até mesmo nas redes sociais. Se você ou alguém está enfrentando dores emocionais, ou se sente perdido, exausto ou sobrecarregado, não existe em procurar ajuda especializada. Existem diversos profissionais especializados e super qualificados, e espaços seguros prontos para te apoiar. Temos diversas fontes de ajuda psicológica, tanto pelas redes quanto presencial. Serviços públicos como o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar 188. CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, SUS, Posto de Saúde, Ministério da Saúde, teleconsultas para profissionais de saúde, gov.br/saúde, Mapa da Saúde Mental, Instituto Vitaleri, lista de projetos gratuitos e online, vitaleri.org.br.